Vamos falar hoje de uma prostituta. Na verdade, naquela época, onde Raabe, que está em Josué, era uma mulher independente e tinha o seu trabalho, onde hospedavam pessoas. E naquela época, para uma mulher ter o seu próprio trabalho, a sua independência, principalmente uma taberna, ela era considerada como prostituta, meretriz. É verdade. Mas a história dessa mulher, meus amados irmãos, é uma história muito linda. Porque de uma meretriz, como está, não é? Escrito, veio Jesus. Raabe está na árvore genealógica de Jesus. Olha que interessante. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa pelo passado daquela pessoa, pelo que aquela pessoa viveu, mas esquece do que o nosso Senhor Jesus Cristo, né, o nosso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso fez por nós. Então essa pessoa, ela vai ser sempre apontada, porque as pessoas vão apontar, as pessoas vão colocar, não é, o passado da pessoa no presente. E Raabe, ela ouviu, por ela ser cananeia, olha só, por ela ser cananeia, por ela não ter, né, na vida dela, o crescimento com a família de conhecer a Deus. Ela era uma pessoa pagã, ela era uma pessoa idólatra. As pessoas daquela cidade, todos eram idólatras. E ali, na cidade, aonde era Jericó, não é? Raabe vivia. E foi ali 2 espias para ver como era a cidade, como era ali, não é? A fortaleza do rei, porque até então aquela cidade era impossível de atacar por conta das suas muralhas. Aquelas muralhas de Jericó eram muito largas, né? Então, se não fosse uma intervenção divina como foi, jamais conseguiriam passar por aquelas muralhas. E quando Raabe descobriu que estes espias, 2 espias, que Josué enviou para que visse como que era a situação, Raabe descobriu. E Raabe logo, ela foi de encontro com aqueles 2 espias ali, que eles estavam na casa dela, e Raabe já sabia que o rei estava pronto para poder prendê-los, pronto para poder matá-los. E Raabe logo os escondeu, mas para isso ela usou de sabedoria, porque ela era curiosa sobre esse Deus maravilhoso, sobre esse Deus que abriu o mar vermelho, sobre esse Deus que derrotou tantos inimigos. Raabe, ela disse para aqueles 2 espias: olha, quando o povo daquele Jericó soube da presença de vocês, soube que vocês estavam se aproximando, aquele povo todo que estavam ali tremeram preocupados. E eu quero conhecer esse Deus, eu quero saber quem é este Deus de vocês. Foi aí que ela propôs para aqueles 2 espias que se eles poupassem a vida dela e da família dela, ela ajudaria eles. E foi assim que aconteceu. Raabe escondeu esses 2 espias, olha, temendo até pela sua própria vida, porque se o rei descobrisse, ela era morta. Ela era morta. Então Raabe escondeu esses 2 espias e os espias disse para ela colocar um sinal na porta. Um sinal. Um cordão vermelho. Porque Jericó ia ser tomada e a única casa que tivesse com este sinal seria poupada. E o que ela fez? O que ele disse. Colocou este cordão vermelho e toda Jericó foi tomada. A muralha foi derribada e não ficou ninguém naquela cidade, apenas a família e Raabe. Então, Raabe foi com eles, foi recebida naquela cidade, foi recebida com aquele povo hebreu, uma cananeia, foi recebida junto com os hebreus. É óbvio que alguns olhavam, né, de lado, olhavam torto, mas sabia da aliança que tinha feito com aquela mulher. E aquela mulher, pela fé que ela teve ao colocar aqueles espias, protegendo aqueles espias, e a fé de falar deste Deus poderoso e a vontade de conhecer este Deus, esta mulher foi honrada. Esta mulher, ela foi ali no povo hebreu, no meio dos hebreus, sendo também reconhecida como filha de Deus. E Raabe encontrou ali naquele povo honra e encontrou ali naquele povo uma família. Porque da semente de Raabe veio a descendência que nasceu o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Essa história é maravilhosa. Então nós não vamos olhar para trás, nós não vamos olhar para o nosso passado, nós não vamos olhar para quem nós fomos lá, mas bem lá atrás, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo nos tirou, aonde o Senhor Jesus Cristo nos limpou, nos lavou, nos colocou vestes novas e nos ergueu sobre a rocha, que é Ele. Nós temos que olhar para o Senhor, nós temos que olhar para a nova vida que nós vivemos hoje e glorificar o nome do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Não deixe ninguém dizer ao contrário do que vocês foram, do que vocês fizeram, do que aconteceu com vocês, referente ao seu passado. Lembra de Raabe, uma mulher de pulso firme, corajosa, que enfrentou o rei e guardou a vida daqueles espias. E ela, por fazer isso, teve honra e mérito junto daqueles hebreus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E eu estou aonde? Na estrada. E vamos lá, porque olha, ainda faz chão, ainda tem chão para poder chegar ao meu destino. Mas a mão do Senhor está aqui neste caminhão, protegendo, me guardando todas as pessoas que estão passando por mim. E eu glorifico o nome desse Deus. Amém? Tchau!